Muito bom dia, alunos do nono ano. Aqui é o professor Michel, professor de Geografia, e nós estamos hoje iniciando a semana 4 do nosso PET. A semana 4 do nosso PET tem como tema a economia global e o aumento do desemprego. Nós vamos tratar esse assunto, é um assunto de extrema relevância e extrema importância. Por quê? Esse assunto, ele é um assunto atual, ele está relacionado diretamente à nossa sociedade global, à nossa sociedade atual. E por que trata então desse assunto do aumento do desemprego? Vamos entender. Antes da Revolução Industrial, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, as atividades eram feitas de forma bastante rudimentar, eram feitas de forma manual, né? Não utilizavam tecnologias e por isso tinha serviço para muita gente. O serviço era braçal, era manual e isso ficou por milênios, ficou por séculos dessa forma. Entretanto, a partir da Revolução Industrial, começa a haver uma mudança nesse paradigma, começa a haver uma mudança nesse sistema de produção, nesse sistema econômico. Então, a partir da Revolução Industrial, são introduzidas na economia novas tecnologias e começam ali a surgir novos postos de trabalho. Nós estamos falando de uma revolução industrial que, na sua primeira fase, lá no seu início, apenas fabricava produtos, máquinas de tecelagem, de produção de tecidos, né? E máquinas a vapor. Aí depois vem as locomotivas, enfim. Mas a partir daí você já percebe que existia já uma mudança, de paradigma, uma transformação no paradigma econômico, certo? Mas isso se acentuou, isso aumentou ao longo do tempo, conforme foram surgindo novas e novas tecnologias. Aí nós chegamos a partir da década de 70, como nós já falamos em outras aulas, que ocorreu a Revolução Técnico-Científico-Informacional, ou a Terceira Revolução Industrial. E nesse período, então, com o avanço das telecomunicações, com a melhoria dos satélites, enfim, novas tecnologias foram surgindo, então aparecem também novas formas de trabalho, novos postos de trabalho. Em compensação, outras formas de trabalho que outrora existiam, que outrora eram quase que perpétuas, né? Elas passaram a irem deixando de existir. Por que isso ocorreu? Porque a partir dessa década de 70, da Revolução Técnico-Científico-Informacional, surge então, com essas tecnologias, um negócio que se chama robotização. Então, por exemplo, um carro que era fabricado totalmente de forma manual, até então, já surgiram os robôs que fazem com muita precisão boa parte da produção numa indústria automobilística, em outras indústrias, né? E essa robotização, ela foi ali se desenvolvendo, década de 80, 90, principalmente nos anos 2000. Então, a tecnologia tem um avanço muito grande. As telecomunicações, então, que já estavam bastante desenvolvidas em relação às décadas e séculos anteriores, né?
desenvolve-se ainda mais com o advento da internet também, a partir dos meados dos anos 90, especialmente aí no ano 2000 para 2010, hoje 2021. Olha o que a internet é capaz de proporcionar, olha o que a internet é capaz de fazer pelo ser humano. Então, com isso, muitos postos de trabalho foram deixando de existir. Muitas profissões que outrora elas eram de forma repetitiva, manual, repetitiva, tinha que repetir aquilo, a pessoa fazia a mesma coisa a vida inteira, se profissionalizava naquilo, muitas dessas profissões foram deixando de existir. Hoje, por exemplo, quantas são as coisas, as profissões que não há necessidade física de alguém trabalhar? Exemplo, há muito tempo atrás, né, era quase que impossível haver o ensino remoto, o ensino EAD à distância. Hoje nós estamos aí com plataformas, né, de vídeos, enfim, a internet está aí e hoje ela possibilita o estudo, a pesquisa, tudo de forma online. Há a telemedicina, por exemplo, para vocês verem como que a coisa está mudando. A telemedicina, o médico ele consegue consultar e até operar uma pessoa usando a internet, usando o robô, né? Então, assim, são cirurgias de alta precisão. Então, isso para vocês verem o quanto que a internet tem mudado a vida das pessoas. Aí, você para e pensa o seguinte: um trabalhador precisava, dentro de uma fábrica, ficar ali 16, 12 horas, 8 horas para desenvolver o seu trabalho. Hoje em dia, o trabalhador ele consegue, em muitas dessas funções, trabalhar de casa ou trabalhar na própria indústria, no próprio comércio, mas de uma forma bastante mais flexível, porque ele tem o auxílio da internet, ele tem o auxílio da tecnologia. Vamos dar um exemplo. Antigamente existiam os estoquistas, aqueles que cuidavam dos estoques, né? Nas grandes lojas, grandes fábricas, armazéns. Eles tinham que ficar anotando todas as mercadorias na caderneta, no papel, certo? Hoje em dia, existe computador, pode colocar essas planilhas todas em um computador, quanto que facilita a vida e agiliza o serviço do estoquista, né? Tantas coisas que eram feitas na base do rascunho, na base do papel, da caneta, do lápis, e hoje não há essa necessidade mais, porque existem aí as ferramentas dentro dos computadores para que sejam feitas essas atividades. Então, isso tudo foi mudando ao longo do tempo e está mudando ainda, e isso gera uma coisa que chama-se desemprego estrutural. O que é esse desemprego estrutural? Não é necessariamente que tem um desemprego geral, mas o estrutural, por quê? Porque essas mudanças na economia, essas mudanças no mercado de trabalho, vai gerando um certo desconforto e vai prejudicando, de certa forma, aqueles que não têm essa devida capacitação. Vamos agora falar de um outro exemplo que é mais vivido na nossa região, nossa comunidade. As regiões agrícolas, algum tempo atrás, eu já tratei esse assunto numa outra aula, algum tempo atrás, o pessoal na safra do café não precisava de esquentar a cabeça com máquina, ninguém conhecia máquina, ou poucos tinham máquina, né, de colher café. Hoje, vocês podem ver o quanto que
as máquinas foram difundidas, foram vendidas. A maioria das pessoas hoje que trabalham nas lavouras de café tem as máquinas e que ajudam muito aí nessa questão da rapidez do trabalho. Se gera um dano ou não aos pés de café à lavoura, aí já é um outro detalhe, mas que elas agilizam muito o trabalho, isso aí sem dúvida. Vamos dar um outro exemplo também na área agrícola, na questão da preparação da terra para o plantio. As máquinas hoje tem toda aí, são tratores com arado, em grandes fazendas, por exemplo, quando precisa-se de jogar defensivos agrícolas, não há necessidade mais de pessoas com bomba, né? Aquela bomba de plástico colocava nas costas e ia borrifando. Hoje em dia as grandes fazendas trabalham com o quê? Com aviões, pequenos aviões que passam ali já borrifando esses produtos defensivos agrícolas. Em termos de colheita também, falei da máquina de colher café, nós temos também as colheitas de soja, de milho, por exemplo, são feitas aí com aqueles tratores enormes. Então, gente, enfim, se a gente for falar o tanto de atividades econômicas, né, que foram mudadas ao decorrer do tempo pelo advento da tecnologia, são muitas. Por exemplo, questão de telefonia, telemarketing. Você liga hoje para uma operadora de telefone celular, você vê que, ou até bancos, né? Se você precisar mesmo de falar com o atendente, tudo bem, o atendente está lá ainda para te orientar. Mas você pode observar que a maioria dos atendimentos hoje são de forma virtual, né? A secretária, a atendente ali é um robô, inteligência artificial, uma programação que está ali para te atender. Caso não consiga resolver, ele passa para o atendente físico. Então, são muitas coisas que têm mudado. Então é isso. Esse é o esboço, né, do tema aqui da página 88. E sem falar também, né, gente, falando da economia global, que tudo está interligado, né? Produto, por exemplo, uma parte do produto é produzida na América Latina, a tecnologia vem do Japão, vem dos Estados Unidos, então faz essa ligação. Uma fábrica, muitas vezes, ela não compra ali a matéria-prima e a tecnologia, não vem tudo de um país, só de um país. São de vários países, é uma união global ali para gerar determinado produto, né? E devemos falar também dessa questão global, né? A venda de mercadorias, de produtos, esse intercâmbio entre os países, essa ligação entre os países através do mercado financeiro, através do sistema de produção, e os bancos, né? E os bancos hoje também, eles tiveram um grande avanço em termos econômicos, em termos financeiros, pelo advento da tecnologia também. Porque hoje, para você fazer uma transação bancária, é questão de segundos. Você tem o Pix hoje em dia, é uma questão rápida, questão de segundos, né? Aí você só digita o CPF, o CNPJ de uma pessoa para a qual você quer transferir o dinheiro e rapidinho chega lá, né? Então imagina como que era o modelo dos bancos antes da tecnologia. Imagina, ter que mandar, né, malotes e malotes de dinheiro, de notas, de moedas, para até chegar naquela devida agência. Enfim, era outro nível, né? Era outra coisa, né? Enfim, gente, então nós temos aqui o texto na página 88. Eu estou aqui usando o notebook e o celular para estar gravando esse vídeo, tá? Vocês vão ler aqui. Então, fica aquele detalhe: você que é aluno da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, usamos o PET, Plano de Estudo Tutorado. Você que não é aluno da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais,
mas com certeza você vai, se já não está estudando, você vai estudar esse tema, então você pode estudar, pode assistir esse vídeo. A única mudança vai ser a questão das atividades, que para vocês talvez serão diferentes, tá? Eu vou acompanhar as atividades aqui, página 89, vou acompanhar no computador e vou deixar aqui para vocês na tela, tá? Aqui vai falar, né, sobre uma parcela considerável do desemprego, né, que se verifica atualmente no mundo, está associada às mudanças estruturais na economia, o que nós falamos, do desemprego estrutural, é o denominado desemprego tecnológico estrutural. É correto afirmar que essa modalidade de desemprego é consequência, vocês vão marcar uma das questões corretas aqui, qual que é a fonte, o porquê que ocorre esse desemprego, qual que é a consequência desse desemprego, né? O mercado de trabalho apresenta, deixa eu ler aqui com vocês. O mercado de trabalho apresenta tipos de desemprego. Desemprego cíclico ou conjuntural é um deles e caracteriza-se, vocês vão marcar aqui uma das respostas corretas, também no número 2, sobre esse tipo de desemprego, tá? Agora, página 90. Nós temos aqui uma charge, correto? Não tem vagas. Aí nós vemos aqui várias pessoas, homens desempregados, e esses homens, eles estão, pode até ver ali, ó, eles estão passando fome, né? Eles estão com a vasilhinha ali, uma tigelinha nas mãos. Aí, sobre o desemprego estrutural que nós falamos, qual o maior problema gerado pela falta de vagas na vida social? O que quer dizer isso aqui? Por haver o desemprego estrutural, quais são as consequências na vida social? O que é vida social? O cidadão na família, o cidadão na sociedade, o que pode gerar? O que um homem desempregado, uma família de desempregados, quais são as consequências que isso traz para a vida deles e para a vida social, para a sociedade num todo? É isso que quer dizer aqui a letra A. A letra B, o desemprego conjuntural é algo que pode afetar diretamente a economia do mundo. O que é desemprego conjuntural? Dê exemplo de uma forma desse tipo de desemprego. Então vocês também vão dar um exemplo claro e objetivo do desemprego conjuntural. Observe as imagens abaixo e responda a questão 4, 5 e 6. Nós temos aqui o pessoal colhendo café, uma lavoura no século XX no Brasil, uma linha de montagem de uma fábrica de carros na França em 1950. Nós temos aqui uma colheita mecanizada de soja na África do Sul, e nós temos aqui um robô numa linha de montagem robotizada para automóveis, né, na China em 2017. A número 4 pergunta o seguinte: quais diferenças você nota entre o trabalho retratado nas imagens mais antigas e nas mais recentes? Isso aqui é uma questão de observação. Número 5. Quais são as vantagens da substituição da mão de obra por máquinas e robôs? Qual que é a vantagem que existe nisso? Essa substituição é vantajosa para quem? Nós sabemos que alguém sai na vantagem, no lucro, e alguém sai no prejuízo. É o que vocês irão falar, para quem que sai no benefício, quem sai no prejuízo. Número 6. Em sua opinião, qual seria a principal desvantagem do processo citado na questão anterior no que se refere ao trabalho? Qual que é a maior desvantagem que ocorre, né, nessa questão da robotização, do advento da tecnologia, da mecanização, né? Qual que é a maior desvantagem nesse processo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Aí então estão as atividades, página 91, página 90, certo? Página 89
E a página 88 é o texto. Claro, né, gente, que eu não vou ficar lendo o texto aqui no vídeo, né? Não vou ficar lendo o texto aqui no vídeo, mas é importante que vocês leiam esse texto, vocês observem os detalhes dele, porque algumas coisas nas atividades também estão contidas no texto. E aqui eu fiz um resumo, uma explicação do tema de uma forma geral, beleza? Sou o professor Michel, professor de Geografia. Foi um prazer ter gravado mais essa aula com vocês. Podem deixar o seu comentário, pode deixar sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão. Este vídeo estará disponível no Conexão Escola, que é o aplicativo oficial do governo de Minas Gerais, e também estará disponível no YouTube para o acesso de todos, beleza? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, me encontro à disposição, podem perguntar. Tchau, tchau e até a próxima aula, até o nosso próximo encontro. Fui!